Todos, bom dia a todos, a paz do Senhor, glória seja dada ao nosso Deus, irmãos e irmãs, mais uma vez aqui, irmã Margarida, a paz de Deus, Beto, a paz do Senhor, Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês, Marissal, eu não entendi, a paz de Deus, Elineide, Maria Aureni, seja bem-vinda novamente, irmã Maria. Todos nós, irmãos, recebemos de Deus uma palavra assim, nas madrugadas, que nos alimenta durante o dia. Às vezes o dia que você passou, que terminou, que foi a quarta-feira, talvez você não passou muito bem, as coisas não foram da maneira que você esperava. Mas Deus sempre nos faz lembrar que a gente tem que ser grato por tudo. Eu começo falando isso, irmãos, porque tem a ver com a palavra de Lucas, capítulo 17, do versículos 11 ao 19, que vamos compartilhar no dia de hoje. A gratidão, irmãos, abre uma chave, a gratidão a Deus abre uma chave no mundo espiritual que muitos passam despercebido. É uma chave que o Senhor nos fala dentro dessa passagem, que nos mostra que sim, o Senhor é Deus, e Ele abençoa, e Ele cura, e Ele salva, principalmente aqueles que são gratos a Ele. E nós vamos aprender mais uma lição dentro da palavra de Deus, mais um pouco de como o Senhor Jesus agia aqui na terra. E por isso que eu sempre falo, aquela palavra que todo mundo profetiza, que todo mundo diz, pelos passos de Cristo somos sarados, mas nós temos que conhecer os passos de Cristo. E hoje nós vamos conhecer mais um passo da parte dele. O principal é que ele era mestre dos mestres. Ele sabia ensinar como ninguém. Ele sabia trazer as mensagens que tinha para as nossas vidas, que tinha necessidade, que tinha que ter importância. Só a paz de Deus nas nossas vidas como ninguém. Ele sabia, mesmo dentro em parábolas, irmãos, o Senhor ensinava. E aquele sim que ouvia a voz do bom pastor sempre vai entender o que ele quer dizer. Irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. Osvaldo, a paz do Senhor. Todos nós, irmãos, quer aprender de Deus, quer solução para os seus problemas, há remédio dentro da palavra do Senhor. Sempre vai haver. Janete, a paz de Deus. Então, o dia de ontem passou. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se faz novo. A cada dia, a cada amanhecer, a cada início de cada dia, há algo novo da parte de Deus nas nossas vidas. E nós temos que crer, nós temos que confiar e sempre receber essas benevolências, esses privilégios que o Senhor nos dá a cada manhã. Alice, a paz de Deus, Zeneide, Nádia, a paz do Senhor. E Deus tem recado dentro de Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 11, 1 ao 19, quer dizer, do Lucas 17, do 11 ao 19 é a nossa palavra, tá, irmãos? Lucas 17, do versículo 11 ao 19, é a nossa palavra de hoje. Perdão, tá, irmão? O Senhor está falando aqui. Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Nós vamos orar e eu vou ler aqui essa passagem que o Senhor está mandando ler antes de Lucas. É em Lucas também, mas tem muito a falar e colaborar com a palavra que nós vamos meditar daqui a pouco, vamos compartilhar. Tá bom, irmãos? É uma palavra também que nos ensina, faz nos conhecer um pouco mais quem é Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos orar agora para começar a live que é do Senhor. Gervásia, a paz de Deus. E tudo nós podemos no nosso Senhor que nos fortalece. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Irmãos, vamos crer nessa palavra já do início da nossa live. Se assim você tiver fé, Vera Riba, seja bem-vinda novamente à paz do Senhor, irmã. Vamos, irmãos, agora orar com fé, crendo que o Senhor fará tudo aquilo que você necessita. Entrou aqui precisando de resposta, entrou aqui necessitando de algo da parte de Deus, o Senhor é Deus e fará no nosso meio os milagres e os prodígios que Ele continua fazendo. Fez no início, faz agora e fará para a eternidade, na vida daquele que crê, na vida daquele que verdadeiramente entende que Ele é Deus e tudo Ele pode.
Amém, irmãos? Vamos orar. Se você assim desejar, deixe seu copo com água aí, que no final da live a gente ora para que o Senhor abençoe, para que as bênçãos do Senhor cheguem no teu lar, através da água que entra dentro da tua casa. Missionária Rosilda, a paz de Deus. Depois vamos ler, tá, irmãos? Lucas, capítulo 17, do versículos 11 a 19, mas antes tem um recado aqui da paz de Deus dentro de Lucas também, e nós vamos entender muito bem, porque tem a colaborar com a palavra que nós vamos ler. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor por mais um dia. Agradecemos a Deus por ter cuidado de nós no dia que passou e que cuidará no dia que se inicia. Obrigado, meu Pai, por tudo, por nós podermos falar, ouvir, enxergar, andar, poder usar as nossas mãos, porque tem muitos que não têm esse privilégio, essa dádiva da infinita misericórdia do Senhor. Que o Senhor alcance aqueles que têm os seus braços, olhos, ouvidos, mas também aqueles que não têm, principalmente porque são vidas que precisam da tua mão todo o tempo. Deus amado, alcance aqueles que para a sociedade estão à margem de tudo. Mas o Senhor é aquele que acolhe, aquele que as pessoas jogam para um canto, deixam lá escondido, não dão valor. O Senhor é aquele que levanta do pó o necessitado e do monturo o aflito. Meu Deus e meu Pai, obrigado por acolher aquele que muitos não dão nada, muitos não fazem questão. Convidamos, Pai, em nome do Senhor, mais uma vez o teu povo para se fazer presente no nosso meio. Este povo que está entrando, que vai passar por essa live, que vai ouvir mais tarde, quer seja no grupo, quer seja na outra plataforma, eles vão ouvir e que eles ouçam a voz do bom pastor que é o Senhor. Mais uma vez o Senhor está nos mostrando quem é o Senhor, como o Senhor agia aqui na terra, para que a gente conheça mais um pouco dos passos do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque se não fosse dessa maneira e se não fosse pela tua infinita misericórdia, nós não estaríamos aqui. Pai, tem de misericórdia, Pai, de um povo que insiste em caminhar a passos largos para o abismo. Mas o Senhor é Deus que conhece o levantar e o deitar de cada um de nós. Então o Senhor sabe qual deles o Senhor vai ter misericórdia. Meu Deus, tenha misericórdia de um povo que está perdido, que está andando na escuridão e não acredita que está nela, acha que está andando na luz. Senhor, meu Deus, ilumina os passos, Pai, daqueles que porventura estão fracos, estão sendo oprimidos e não têm força para continuar andando no teu caminho, que nos leva àquela porta que é estreita, pelaquele caminho que também é estreito. Deus amado, Deus bendito, é na confiança que nós temos no Senhor e pela fé que eu profetizo aqui em nome de Jesus Cristo, que a luz do Senhor ilumine os nossos passos todos os dias, para que não venhamos caminhar para a escuridão, que não venhamos caminhar para o abismo, porque o Senhor quer salvar a todos. Mas a tua palavra mesmo nos garante e nos ensina que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que nós possamos ser, dentre esses poucos, os escolhidos do Senhor. Nos capacita, nos orienta, nos ministra, Pai, nos dê direção, para que jamais saiamos dos teus caminhos. Meu Deus e meu Pai, não nos deixe cegar com as coisas desse mundo. Não deixe que nossa mente seja bombardeada e aliciada pelo mal. Que as nossas mentes, o nosso ouvido, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos pés e as nossas mãos e o nosso coração seja iluminado e direcionado para o Senhor e blindado pelo poder que vem do alto. Meu Deus e meu Pai, socorre os necessitados, os aflitos, aqueles que estão por aí, Pai, precisando de um socorro, quer seja nas cadeias mesmo físicas, nas cadeias espirituais, no mundo, Pai, onde está sendo afligido por todo tipo de mal. Mas a Tua palavra diz que se clamarmos ao Senhor, nós veremos a Tua glória. E nós clamamos ao Senhor porque cremos que a glória do Senhor vai superar todo esse mal que está no mundo.
Obrigado, meu Deus, por socorrer os necessitados, os oprimidos. Obrigado por acolher aqueles que estão nesse frio, Pai, que São Paulo, mais uma vez, já está no frio de novo, em muitas outras cidades também, e outras com ondas de calor tamanho. Mas o Senhor é aquele que acolhe aqueles que estão pelas ruas. Senhor, obrigado. Obrigado por mais esse milagre. Em nome de Jesus Cristo, eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelos anjos intercessores que já estão aqui no nosso meio. Obrigado, meu Deus, pela graça de mais um dia estarmos vivos. Obrigado, meu Deus, pelas irmãs e os irmãos que oram pela minha vida. E também, Pai, eu clamo ao Senhor. Ouve a oração deles. Ouve, Pai, aquilo que eles têm pedido. Derrama sobre eles, Pai, multiplicadas bênçãos, porque eles não só têm intercedido pela minha vida, como pela vida de cada irmão e irmã que a gente pede aqui, tem intercedido pelo caderno de oração, tem intercedido pelos próximos, que são aqueles que necessitam. Meu Deus e meu Pai, eu creio que vai ser revertido em bênção dobrada, em nome de Jesus, na vida dos teus filhos. Eu agradeço ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade, Pai, de ser ferramenta nas tuas mãos, e a partir de agora eu diminuo para que tu cresças. Que a tua vontade sempre seja a minha e nunca, nunca deixe de ser. Deus amado, obrigado pelo Espírito Santo, que vai dirigir, porque assim o Senhor ministrou no meu coração e assim será. Em nome de Jesus, me capacita, Pai, em nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, amém, amém. Paz de Deus, irmã Patrícia, paz de Deus, Rosângela, paz de Deus a todos que entraram aqui. O Senhor, irmãos, eu à tarde, era mais ou menos umas 8 horas, eu dormi. Mas quando deu umas 9, 15 para as 10, eu acordei, irmãos. Mas eu sempre tenho a mania de acordar. Às vezes eu ligo a televisão, creio, a paz de Deus. Às vezes eu fico ali fazendo minhas coisas, às vezes eu fico fazendo crochê. E hoje não, hoje o Senhor fez diferente. Eu acordei de olho fechado, eu fiquei quietinha. E o Senhor ministrando todinha a live. Vou fazer live sim, Notre Gateal. A paz de Deus. Faço live de segunda a sexta a partir das 11h55. Seja bem-vindo, bom dia. A paz do Senhor. E eu fiquei ali quietinha, irmãos, e o Senhor ministrou toda essa live. Que eu tenha assim, irmãos, que o Senhor, a partir daquele momento que Ele foi falando que toda vergonha, tudo aquilo que eu não tenho costume de fazer live dessa forma, vocês viram que hoje até a oração do início foi um pouquinho mais longa, mas é tudo para a honra e glória do Senhor. Que em nome de Jesus, irmãos, vocês estejam preparados para receber algo da parte de Deus. Algo poderoso, algo grandioso. Receber aquilo que o Senhor tem prometido para muitos aqui. Mas às vezes por conta da falta de fé, às vezes por conta da correria do dia a dia, às vezes por conta das lutas, a gente às vezes fica um pouquinho acanhado e às vezes passa despercebido. Mas essa madrugada tem algo da parte do Senhor. Cadeias vão ser quebradas. Há poder no nome de Jesus. O Senhor ministrou esse pedacinho desse louvor, irmãos, que é muito lindo. E eu fiquei ali deitada e ouvindo, e o Senhor cantando no meu ouvido esse pedacinho. E a gente vai ler aqui a palavra de Deus, mas creia que cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Se assim você crê e tiver fé, irmãos, fique, ouça o que Deus tem para dizer. Eu não estou aqui para, como é que diz, para atrair ninguém, sabe, usar de estratégia, não. É porque realmente o Senhor falou comigo dessa forma. Eu não gosto, irmãos, muito de algumas coisas. Tem gente que usa tática para estar atraindo pessoas. Eu não, estou falando o que Deus ministrou ao meu coração. Felipe, seja bem-vindo, Deus abençoe a você, Jesus te ama. E a gente, irmãos, tem que aprender a obedecer. Então eu vou obedecer do jeitinho que o Senhor ministrou essa palavra em meu coração, tá bom? E eu creio que muitos vão ser abençoados, assim como eu tomo posse para minha casa e minha família. Antes, irmãos, eu estava ali no começo, meio assim, porque o Senhor estava, como é em Lucas também, a palavra que o Senhor mandou eu ler aqui, Lucas 7:22, eu fiquei ali, Lucas 17:11, depois do 1 eu fiquei um pouquinho, porque o Senhor vai falando, e eu vou ali, né, e às vezes a gente não quer parar, para não parar de falar com vocês, mas o Senhor deu aqui, vou ler aqui, tá, irmãos, Lucas 7, do versículo 22 só
antes de ler a palavra de Lucas 17, do versículo 11 ao 19, que é a nossa palavra. A palavra do Senhor em Lucas 7, 22 diz assim: Então Jesus lhe respondeu: Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciai-lhes o Evangelho. Anunciasse-lhes o Evangelho. Eram os discípulos de João que foram enviados a Jesus. E ali, enquanto eles estavam ali no meio, Jesus manda eles voltarem e avisar a João: olha, os cegos estão vendo, glória a Deus, meu sobrinho recebeu a tatei hoje para cá. Amém, irmã Patrícia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. A irmã Patrícia aqui está compartilhando que o sobrinho dela saiu da UTI e já foi para casa hoje, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja mais um milagre, em nome do Senhor, depois de 1 mês e 24 dias. Deus é Deus de milagres. O Senhor trabalha no tempo e fora de tempo. Às vezes, onde a gente já vê ali que o tempo está demasiado demorado, o Senhor diz que até o último momento o Senhor é Deus de milagres. E Deus é fiel, é poderoso, e vamos dar glória, porque o sobrinho da irmã Patrícia está em casa, em nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, aqui voltando à nossa palavra, e tem muito a ver, os coxos andam, os cegos ouvem, aqueles que estão acamados são curados, os que são leprosos são limpos, aqueles que estavam mortos são ressuscitados. Aqui Jesus começa e manda eles avisarem a João. E nós, irmãos, vamos ler aqui no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, a cura dos 10 leprosos. Deus é tão bom, irmãos, porque Ele casa uma palavra com outra, sem mesmo eu, irmãos, estar escolhendo, que eu não escolho nada. Mais uma vez o Senhor traz essa mensagem logo no início. Ouça o que o Senhor começou aqui dizendo. Ele mandou uma mensagem através dos enviados de João para dizer que os cegos enxergam, que os surdos estão ouvindo, que os coxos estão andando, que os leprosos estão sendo limpos, que aqueles que não andavam começaram a andar e a palavra do Evangelho estava sendo liberada. Hoje tem uma palavra do Senhor, um poder dentro dessa palavra de Lucas 17, do versículo 11 ao 19 para nós, irmãos. É uma chave, é algo que o Senhor está entregando para mim, para a tua vida. Então, em nome de Jesus, não duvide que é a resposta de Deus para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Deus cura enfermos, Ele curava no passado e continua curando. Jesus é esse que veio para chegar, Jaqueline Lima, paz de Deus, para trazer uma mudança dentro da história de muitas vidas aqui. Tá bom, irmãos? Vamos orar novamente para ler a nossa palavra de hoje. Essa de Lucas 7, capítulo 7, versículo 22, é a mensagem linda da paz de Deus. É já para você começar dando glória. Porque depois nós vamos ler aqui essa palavra da cura dos leprosos e em nome de Jesus tem algo a falar. O Senhor tem algo muito a falar conosco dentro dela. Amém, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado pela palavra de Lucas, capítulo 7, versículo 22, que começamos a ler aqui. Uma palavra de início que o Senhor traz para se alinhar com a palavra que vamos compartilhar agora. Vamos profetizar e compartilhá-la, assim como compartilhamos Lucas 7, 22. Obrigado, meu Deus, porque é na fé e pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo que nós cremos que tudo será feito para a tua honra e glória. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Há poder no nome do Senhor, em nome de Jesus. Palavra de Lucas 17, versículo 11 e 19 diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: Vão,
e peçam ao sacerdote que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus lhe disse: os homens que foram curados não eram 10? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado, porque teve fé, você foi salvo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós damos glória ao Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por mais uma vez, Pai, trazer uma palavra de fé e de esperança para aquele que estava aflito, necessitado, e muitas das vezes a força já lhe falta. O Senhor é um Deus que se manifesta através da sua palavra, não é por boca de pessoas aleatoriamente. O Senhor fala e se revela através da sua palavra. Pai, que em nome de Jesus, nos altares, volte a ver a palavra do Senhor, volte a ser citada, volte a mensagem do Senhor ser enviada àqueles que necessitam. Porque ela é alimento, ela é a resposta, ela é cura e ela é transformação e principalmente salvação. Meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor no finalzinho do versículo 22 de Lucas, capítulo 7, diz que em nome de Jesus o evangelho era lhes entregue, era lhes falado, e ali houve cura, libertação, ressuscitação, porque mortos estavam sendo ressuscitados. Meu Deus e meu Pai, que através dessa palavra também de Lucas, capítulo 11, 17, do versículo 11 ao 19, seja uma palavra de força, de fé e de milagres na vida daquele que crê. Meu Deus e meu Pai, abre o coração do teu povo. Abre o coração, a mente, os ouvidos para ouvir a revelação que vem do Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui na palavra de Lucas mostrando um fato que ocorreu. Quando Jesus estava caminhando, indo para Jerusalém, ele passa por Samaria e pela Galileia. E antes mesmo dele começar a chegar, 10 leprosos de longe, porque antigamente essa doença, irmãos, era mal vista. As pessoas não podiam andar, que tinham essa enfermidade, não podiam ter contato com as outras pessoas. Então, de longe, inclusive alguns irmãos andavam com uma roupa, sempre uma roupa de pano de saco, às vezes com uma plaquinha ou com uma sinetinha. Eles andavam e as pessoas sabiam que eles estavam entrando, que eles estavam passando. Então todos se afastavam para que eles passassem. Até porque muitos deixavam comida em suas portas, em alguns lugares, para que eles pegassem. Juan, a paz de Deus, tá, irmã? Deus abençoe, viu sua presença, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, e aí eles eram, de alguma forma, eles eram avisados que eles estavam chegando. Mas Cristo, quando vai entrando, eles de longe eles já gritam: Jesus, mestre, tem de misericórdia de nós. E o Senhor pega e vai e chega próximos deles e falam: olha, vocês vão, se apresentem ao sacerdote para que ele examine vocês. A cura não foi feita imediata, irmãos. O Senhor mandou eles que fossem a ter com os sacerdotes. Mas a gente entende, dentro dessa palavra, que o Senhor estava ali provando eles. Porque se verdadeiramente eles tivessem fé que eles iam ser curados, eles iam antes de ser. Porque ninguém se aproximava nem de sacerdote, nem de ninguém, porque eles, pela enfermidade que eles tinham. Mas os 10 vão, Tatiane Silva, paz do Senhor, seja bem-vindo. Os 10 vão com essa enfermidade que muitos temiam e vão no caminho em direção aos sacerdotes para que eles fossem examinados. E no caminho eles são curados. Por quê? Porque pela fé naquilo que Cristo falou, eles foram fazer, eles obedeceram. E no caminho eles foram curados. Mas um samaritano, que para o olhar do povo de Jesus, do povo de Deus, não eram muito bem vistos, eles eram tidos como estrangeiros, ele simplesmente percebe que está curado, volta cantando e louvando em voz alta, glórias ao Senhor nosso Deus, e quando chega perante a Jesus, ele se ajoelha e agradece.
E ali Cristo olha e fala: olha, mas vocês não saíram daqui em 10? Cadê os 9 que foram com vocês? E, irmãos, eu indagando e o Senhor mostrando essa situação, por que o Senhor falava para ele, para aquele rapaz? Né? Porque não sabia que não tinha voltado ninguém, ele estava sozinho, mas o que o Senhor revelou ao meu coração é que tinha mais gente com Cristo. Não só os discípulos, como a multidão que sempre o seguia, para deixar como exemplo aquilo que estava ocorrendo. Então ele vira e fala para aquele homem: onde estão os 10 que estavam com vocês e foram curados? Porque só voltou esse estrangeiro para agradecer e louvar o nome santo do nosso Deus. E ali ele fala: olha, levante-se e vá, porque a tua fé lhe salvou e lhe curou totalmente. E ali aquele homem parte. Eu falei, irmãos, quando eu acordei deitado, porque essa palavra me chamou muito a atenção. E o Senhor foi falando comigo: onde estavam os outros? E sabe, irmãos, eu fico pensando, Deus, eu não acredito que Jesus tomou a cura deles, que eles deixaram de ser curados pelo fato de não ter voltado. Não, eles continuaram curados porque a partir do momento que o Senhor declara e ele determina uma palavra, a pessoa realmente é curada. Mas é uma cura, irmãos, onde muitos se desviam do Senhor. Aquele homem recebeu a salvação completa. Por quê? Porque voltou para dar graça, foi agradecido, foi grato a tudo que o Senhor fez por ele. Aqueles homens, talvez por conta da alegria de estarem curados, ou porque foram lá para se apresentar primeiro para os seus familiares, esqueceram de voltar. Então isso roubou esse momento tão precioso de verdadeiramente eles ser salvos por completo. Curados sim, mas salvos por completo. E nisso o Senhor foi falando comigo que a salvação, irmãos, todos os dias tem que ser agradecida. Todos os dias que você está vivo, agradeça ao Senhor, porque isso é uma dádiva do Senhor. A gratidão a Deus nos reverte em nós bênçãos, nos reverte a nossa vida vitória, nos reverte a nossa vida a salvação, que é o que a gente tanto almeja, irmãos, é ser salvo. E a chave está na gratidão a Deus. E o Senhor, ali eu deitado, irmãos, falando, e o Senhor: há poder no nome de Jesus. E ele falando: e há poder no nome de Jesus. Para quê? Para as cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. E o Senhor foi falando, e eu tomando posse: Pai, em nome de Jesus, que as cadeias sejam derrubadas, sejam quebradas e caídas das mãos, dos pés do teu povo. E ali, irmãos, o Senhor foi falando tudo. JX, a paz do Senhor, Jai, Érica, Jailson, a paz de Deus. Tudo para receber do Senhor passa por a gratidão. E o Senhor foi falando comigo: meus irmãos, aquele povo, quando saiu do Egito, que foram libertos da escravidão, chegaram no meio do deserto, mas começaram a murmurar, e era uma murmuração tamanha. Se não fosse Moisés se rasgar, render graças ao Senhor e falar: Senhor, tem de misericórdia, eles teriam sido destruídos no meio do deserto. Quando Davi se achega ao Senhor em momentos difíceis, primeiro ele louva o nome do Senhor, ele glorifica o nome grande do Senhor, para depois começar a falar a situação que ele está vivendo e o que ele sabe que Deus faria com ele. Quando o Senhor faz a multiplicação dos pães, Jesus levanta os pães e os peixes para o alto e os abençoa, pede que o Senhor derrame bênção, que glorifique e agradece ao Senhor pelo milagre, e o milagre ocorre. Meu irmão, minha irmã, tudo passa por a gente ser grato, até mesmo nas lutas. Paulo e Silas, presos na prisão, depois de serem açoitados, começam a louvar naquela prisão e exaltar o nome santo do Senhor, e o milagre acontece. Há um terremoto e as portas e os grilhões das mãos são quebrados e as portas são abertas. A gratidão, o louvar o santo nome do Senhor, glorificar, dar honra e glória a Ele quando um milagre acontece ou quando também não acontece.
Porque Deus é um Deus de milagres e através de Jesus Cristo, como eu comecei a falando aqui, nós somos mais que vencedores. Mas para isso temos que conhecer a palavra. Cristo aqui nos ensina um ensinamento muito poderoso. Antes, aqueles cegos, aqueles leprosos, quer dizer, antes de serem curados, eles tiveram que acreditar no que Cristo estava falando. Eles foram se apresentar ao sacerdote mesmo antes da cura. Vocês acham, irmãos, que eles não estavam com medo? Que dentro, lá no fundo, eles não temiam chegar próximo a pessoas? Porque onde havia sacerdote, onde havia um homem grande enviado do Senhor, havia pessoas ao redor. E eles não podiam chegar próximo a essas pessoas. Mas eles foram pela fé, crendo no que Cristo havia mandado e determinado. E no caminho, eles foram curados. Mas por que, irmão, só aquele homem que era tido como estrangeiro, alguém que não fazia parte do povo, o povo do Senhor, que de Israel, de Jerusalém, torcia o nariz para os samaritanos? Mas foi esse que voltou para agradecer a Jesus pelo milagre. Foi esse que voltou cantando em voz alta e gritando: o Senhor é poderoso, glorificando o nome santo do Deus Pai. E chegando lá, se lança aos pés de Jesus e agradece ele pelo milagre. E Cristo, para ensinar aos outros que estavam ao redor dele, não só os discípulos, para que eles se vissem e entendessem que as bênçãos do Senhor não faz diferença entre aquele e aquele outro. Porque o povo que devia recebê-lo, o povo para qual o Senhor enviou para que fossem os primeiros, estavam recusando essa bênção. Estavam não acreditando que Cristo era Filho de Deus. Então, nesse momento, as Escrituras se cumprem em Cristo Jesus. E aquela promessa de que só um povo seria salvo e seria guardado pelo Senhor, passa a ser para uma multidão de pessoas, todo aquele que cresce em Cristo Jesus. Onde nós se encaixamos, onde muitos se encaixam. Aqueles que talvez para muitos olham de nariz torcido, esse não, aquele outro. Cristo não faz acepção, não faz diferença. Ele simplesmente pega a palavra. Se você se arrepender dos seus maus caminhos, das suas maus ações, se reconciliar com Deus e vir para a nossa família, você será salvo e liberto. E aquele homem faz o quê? Ele volta, mesmo sendo estrangeiro, visto como uma pessoa, vamos supor assim, um ninguém. Mas foi esse ninguém, Roseli Aparecida, a paz de Deus, que voltou para agradecer. O Senhor está nos ensinando, irmãos, que Ele não faz diferença. As Escrituras todas foram cumpridas em Cristo. Aquilo que o Velho Testamento fala foi cumprido em Cristo. A partir daquele momento que Cristo veio, que Cristo pregou a palavra, que Ele foi crucificado, ressuscitou e reina ao lado do Senhor, houve uma nova oportunidade a todos. Se todos crerem em Cristo Jesus, vão ser salvos. Vão receber poder. O poder que a palavra do Novo Testamento nos diz que nós vamos ter poder para pisar serpentes, para curar enfermos, expulsar demônios e levar a mensagem do Evangelho é para todo o que crê. Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus quebra cadeias, limpa enfermidades, destrói males, não deixe que o mal chegue perto da gente. Ele nos salva. E a chave de tudo é a gratidão e passa pela fé e a obediência. Precisamos ouvir o que Deus tem para dizer e obedecer. E quando Ele fala, irmãos, obedeça. Quando você obedecer, Deus vai lhe trazer não só aquilo que você necessita, mas a salvação em nome dEle. Ele tem que ser, irmãos, o tempo todo louvado. Pietro, a paz do Senhor. IHH, a paz de Deus, seja bem-vindo, viu? Bom dia, paz do Senhor. Louvado. Eu fiquei muito feliz, irmãos, quando eu estava ali, eu fiquei deitado e o Senhor continuou ministrando essa palavra. E muitas das vezes tem pessoas que querem ver para poder acreditar. Lembra Tomé?
Mas não é assim que a nova oportunidade que Deus deu a nós, a mim, a você e a todos, não é assim. A gente não pode ver para crer, a gente tem que crer para ter. Aqueles homens saíram de lá crendo na palavra, numa simples palavra: vai e se apresente aos sacerdotes para que ele examine vocês. Ele não falou de cura, não falou nada. E eles foram, e a própria passagem, a palavra do Senhor, em Lucas 17, do versículo 11 a 19, nos diz que no caminho eles foram curados. Eu acredito que eles foram ali falando: olha, vamos lá. E às vezes alguns tentaram: não, olha, isso não vai dar certo. Mas um levantando a moral do outro: não, vamos, ele disse, ele cura, ele liberta, ele sara, ele salva. Ele curou o cego, ele deu o milagre daquele que não andava, passar a andar. Vamos lá, ele vai fazer algo. Se ele está mandando, a gente vamos sim receber a cura da parte dele. E no caminho eles foram curados, mas só um voltou. E esse um não era do povo escolhido, era um que era tido como estrangeiro. Às vezes você acha que você não é digno de receber nada do Senhor, às vezes por conta da tua condição, às vezes por você ainda não entender bem, ou às vezes nem se aproximou tanto do Senhor como deveria. Mas o Senhor não olha isso, Ele olha a tua fé nele, o crer na palavra dele. Se você ouve a palavra do Senhor, crê, toma posse, obedece e confia, o milagre acontece. Assim foi com esses homens, assim será com você, será conosco. Há poder no nome do Senhor, porque o nome do Senhor faz com que as cadeias quebrarem, os grilhões, as dificuldades, as enfermidades, as brigas, as aflições, os vícios. Irmãos, ouça o que Deus está dizendo. Ele começou aqui com Lucas 7, 22, dizendo: olha, avise a João que os cegos estão sendo curados, que os coxos que não andavam estão andando, aqueles que estavam mortos estão ressuscitando. A palavra do Evangelho, as boas novas do Senhor, Camila, paz do Senhor, seja bem-vinda, está sendo pregada. Fale para Ele. E o Senhor começou essa live falando isso para nós. Naquela época era dessa forma, agora continua sendo da mesma forma, e amanhã também vai ser, até o dia da vinda dele e para a eternidade, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Meu irmão, minha irmã, se você estava achando que a sua vida havia uma prisão, havia algo que estava ali limitando, hoje é tempo de você acreditar que essas cadeias estão sendo quebradas. Que se era uma enfermidade, o Senhor está te limpando. Se porventura você tem uma deficiência, quer seja algo que está lhe impedindo, Deus é Deus para lhe curar. É pela fé, irmãos, que nós cremos, é pela fé que nós louvamos, é pela fé. Meus irmãos, minhas irmãs, cadeias serão quebradas, é momento de cura, é momento de poder da paz de Deus. Irmãos, eu fiquei mais de meia hora, meu esposo achou que eu estava dormindo. E eu só abri o olho e falava: que horas são? E ele: é tal hora. É 10h50 e pouco, e eu fechava o olho. Depois 11 horas, fechava o olho. E daí quando deu 11h30, ele falou: olha, é 11h30. Eu falei: não estou dormindo. As cadeias foram quebradas, irmãos, estão sendo quebradas nesse momento. Se você ainda não orou ao Senhor pedindo, vamos orar agora. Nós terminamos aqui a nossa live com essa palavra linda, que há poder no nome do Senhor, mas vamos ser gratos em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, irmãos. O alimento, irmã Poliana, a paz de Deus, seja bem-vinda. O alimento que entra dentro da tua casa, as coisas que você paga, que mesmo às vezes com dificuldade, irmãos, às vezes você com uma dificuldade tamanha tem conseguido honrar com seus compromissos, às vezes falta alguma coisa, mas seja grato. Não faça como aqueles 9 que não voltaram para agradecer ao Senhor um milagre. Seja como o samaritano, que para muitos era estrangeiro, não era ninguém, mas foi ele que voltou para agradecer a Jesus e a Deus pelo milagre.
Deus está quebrando cadeias, mudando histórias, transformando as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, coloque aquilo que está trazendo algo de dificuldade, às vezes algo que você precisa que seja feito da parte de Deus hoje, agora, nesse exato momento que nós vamos orar, para que as cadeias sejam quebradas. As cadeias da miséria estão caindo por terra. As cadeias da enfermidade estão caindo por terra. As cadeias da separação, do conflito do casal está caindo por terra. A rebeldia, a desobediência dos adolescentes e dos filhos estão caindo por terra. A desobediência ao nosso Pai Todo-Poderoso também está caindo por terra. A incredulidade cai por terra hoje em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, os medos, aquilo que o inimigo tem colocado para paralisar o teu povo, os medos que não vêm do Senhor, está caindo por terra porque está sendo quebrado em nome de Jesus. A dureza do coração, Pai, está sendo quebrada em nome de Jesus. As correntes que estavam amarrando os pés do teu povo de caminhar e andar com liberdade em Cristo Jesus, está quebrada em nome do Senhor. Há poder no nome santo de Jesus. As cadeias estão quebrando. O nome santo de Jesus tem poder para quê? Para quebrar as cadeias. Cadeias estão sendo quebradas. As cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, começamos aqui já, Senhor, agradecendo ao Senhor por essa santa palavra. Agradecendo ao Senhor por esse mistério dentro de uma palavra tão falada e já tão pregada por muitos. Mas o Senhor se revela dentro daqueles que confiam e ouvem a sua voz. Eis-nos aqui, Pai, ouvimos a sua voz e agora agradecemos e glorificamos o teu santo nome, porque as cadeias que haviam nas nossas vidas caíram por terra e foram quebradas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, ouve o clamor e o pedido de cada um, não só da irmã Poliana que pediu aqui, mas de muitos outros, Senhor, que estão no caderno de oração, o nosso caderno de oração, o caderno de oração da irmã Thaís, de muitos outros irmãos do Senhor, meus irmãos e filhos do Senhor, quer dizer, que oram, que intercedem pelo próximo. Eu creio, Pai, no poder do Senhor, as cadeias estão sendo quebradas. Pai, toda dificuldade já caiu por terra. Todo o embaraçado inimigo, o blindado, o manipular a audição do teu povo para não ouvir a tua verdade está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Obrigado por blindar os nossos olhos, nossa mente, nosso coração, nossos ouvidos, nossos passos e nossas mãos para que a cada dia nós corramos pelaquela estrada que é estreita para chegar logo naquela porta e passar por ela. Em nome de Jesus Cristo eu creio, em nome de Jesus Cristo eu profetizo que todos nós aqui passaremos por ela. Meu Deus e meu Pai, visita os familiares do teu povo, Senhor. Visita as famílias, as contas bancárias, a saúde, visita eles de dentro por fora. Nos visita, Senhor, colocando no lugar aquilo que está desalinhado. Eu coloco diante de ti a vida da irmã Márcia, Pai, que compartilhou comigo de um tratamento que ela está começando e essa medicação, Pai, em nome de Jesus, que não dá a ela autonomia para ser quem ela é, está caindo por terra, essas correntes estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. Para que em nome do Senhor ela possa mais uma vez ser testemunho vivo do teu milagre na vida dela. Quebra, Pai, as correntes das enfermidades e desses medicamentos, Pai, que aprisionam os teus filhos, que fazem eles terem uma dependência dessas medicações. Mas o Senhor é um Deus que nos garante que a nossa dependência tem que ser no Senhor. Pai, derrama sobre essas vidas, Pai, em nome do Senhor, a bênção dessas cadeias sendo quebradas, da enfermidade, desses medicamentos, Pai, dessas doenças do século, ansiedade, depressão, de tudo, todas, Pai, tem muitas aí, cada dia aparece uma nova. O Senhor é Deus, esquizofrenia, Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus para fazer, essas cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo. É na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo que nós cremos e já, desde já, glorificamos, porque cremos que assim já está sendo feito para a honra e glória do Senhor.
Pai, tira toda a aflição do coração do teu povo. Dê a paz que excede todo entendimento na vida de cada um de nós, para que a gente não venha ser perturbado pelo mal. O mal tem agido, Pai, ao redor, querendo rodear, querendo pressionar o teu povo, trazendo ali aflições, perturbações, mas o Senhor é Deus que quebra essas cadeias agora em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, dê a nós um coração sempre moldável ao Senhor, um coração obediente, um coração que ouve a tua voz, obedece e espera, porque assim confiamos em ti, que tudo será feito para a tua honra e glória. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor e agradeço por cada vida que passou por essa live que é tua. Obrigado, Senhor, por mais uma revelação da tua parte. Eu não tenho palavras de agradecer. É só obrigado, 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 Senhor. Em nome de Jesus. Eu coloco, Pai, cada vida, não só a irmã Márcia, a irmã Celeste, a irmã... em nome de Jesus, glória a Deus, Senhor. A irmã Elisete, Pai, a irmã Lindalva, as irmãs, a irmã Poliana que pediu aqui, a tia da irmã Malu, Pai, muitos que já pediram oração no nosso caderno de oração estão aqui clamando agora. Eu creio no poder do Senhor, que tudo já foi entregue nas mãos dele em prol de vitória. Eles já estão com a vitória na mão, porque as cadeias foram quebradas em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, visita esse carro, Senhor, abençoa. Eu não sei, Pai, se alguém está comprando um carro, mas o Senhor está dizendo para abençoar. Abençoe este carro, um carro branco, em nome de Jesus. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor de 4 portas. Ele não é muito grande, mas é um carro comum. Mas o Senhor é Deus que está pedindo. Derrama bênção, Pai, sobre esse carro. Onde esse filho do Senhor que vai usar, ou uma filha, para trabalho, ou para qualquer outra coisa, seja ali, Pai, guardado pelos anjos. Esse carro é fruto de bênção vindo da tua parte. E eu creio nesse milagre na mão dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem se revelado. E a obediência que faz, que gera um milagre, é o ouvir o que o Senhor tem para dizer, obedecer e confiar e esperar pela fé que tudo já foi feito, para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, também eu coloco diante de Ti os copos com água, as garrafinhas com água, Pai. Em nome do Senhor, eu levanto as minhas mãos nesse momento para as caixas d'água do Teu povo, para as torneiras de água, filtros de água, cisterna. Eu não sei, Pai, onde o Seu povo armazena água. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. Eu não tenho caixa d'água, então eu aponto para a minha torneira de água, para o meu filtro. Mas o Senhor é Deus que faz, Pai, em nome do Senhor, o milagre. Toda a água que entrar para dentro das portas da casa do Teu povo, dos negócios, dos estabelecimentos comerciais do Teu povo, seja regado com bênçãos vindas da Tua parte. Bênção para curar, para libertar, para transformar, principalmente para salvar, Senhor. Em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço e louvo ao Senhor, porque creio que está sendo feito para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, por essas cadeias que foram quebradas. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas aqui. Obrigado, meu Deus, mesmo aqueles que vão ouvir mais tarde, quer seja no grupo, quer seja na outra plataforma, eles também vão receber, se estiver um coração aberto, a mente aberta, os ouvidos abertos, os olhos abertos, para entender o mistério do Senhor dentro dessa palavra, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, minhas irmãs, amém? A paz de Deus, a paz do Senhor. Entreguei meu óculos em nome de Jesus. Minha visão está curada em nome do Senhor. Essas cadeias foram quebradas. Meus irmãos e irmãs, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Ele porque Ele é bom. A misericórdia dele é tão boa, irmãos, é perfeita, é agradável, ela vem como em forma de força e de alegria. Assim essa palavra repousou em meu coração e eu passei aqui do jeitinho que Deus determinou. Vera Aparecida, a paz do Senhor. Louvei aqui um pouco, irmãos, eu tenho vergonha de louvar na frente das pessoas. Então, mas o Senhor mandou eu cantar, eu cantei um pedacinho desse louvor. Ouça a voz do Senhor. Há poder no nome de Jesus e as cadeias estão sendo quebradas, foram quebradas em nome de Jesus. Sempre veja dessa forma, nunca duvide que Deus pode fazer por ti, pela tua casa e pela tua família. O Senhor é Deus e Ele é muito mais, Juliana, a paz do Senhor, do que pedimos ou
pensamos. Fez falta dos louvores no início da live. Não faz, irmã? Faz falta. É que simplesmente por causa do YouTube é difícil. Mas eu acho que louvando, eu espero que eles não barrem lá, porque eu vou mandar esse áudio para lá. Então, em nome de Jesus, Deus é Deus. Deus é grande, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, tá bom, irmãos? Eu não sei, acho que eu vou ter que mandar 2, porque o de ontem eu não sei se eu mandei. Mas eu vou deixar lá, esse eu também vou mandar. Espero em nome de Jesus que não dê nada. Mas eu creio que quando o Senhor quer abençoar, irmãs, Ele não permite que o inimigo barreire a bênção de ninguém. E eu creio que essa bênção das cadeias quebrando vai chegar na vida dos meus irmãos e irmãs que também precisam. Amém, irmãos? Amém? Em nome de Jesus, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Irmãs da live, espere um pouquinho. Abençoe vocês, uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra chegue ao teu coração e faça morada, e que dê frutos, frutos que transbordem, e que em nome de Jesus Cristo seja também agraciado outras vidas que o Senhor colocar no caminho de vocês. Deus abençoe a todos. Até mais tarde, em nome